O que são miasmas? Então, miasma vem da medicina antiga e medieval, que era para descrever a questão de vapores, emanações tóxicas que se acreditava ser responsável pelas doenças. Aí trazemos a questão de miasma, agora que a gente sabe de vapores, sabemos de aura, e que é, né, justamente quando você vai fazer uma foto Kirlian, o que é visto lá? Vapor, né? O vapor com luz, com determinado tipo de luz. Então, é como se fossem emanações mesmo. Vamos dizer vapor para a gente entender de uma melhor maneira. Uma fumacinha, digamos assim. Fumacinha densa, preta, escura. Uma fumacinha colorida, cintilante. O que vocês percebem aí? Então, a gente consegue perceber energias densas, energias maravilhosas ao nosso redor, como essa escuridão, ausência da luz, e essa luz iluminada e às vezes colorida aí, muitas vezes branca, muitas vezes colorida, que é justamente emanações de seres. E como seria um pensamento negativo? Como seria um pensamento positivo? Então, imagine você pensando negativamente, que emanação você está, que vapor, que fumacinha você está soltando durante a sua estadia no ambiente. E as emoções, e as ações. Tudo isso é as interações que nós temos. E quando nós estamos traumatizados, feridos, né? E quando nós sentimos carga, né? Peso, carregando conflitos, tensões. Então, nós estamos sendo responsáveis o tempo inteiro sobre nós mesmos, aquilo que nós carregamos, e sobre os ambientes onde nós frequentamos, porque nós contribuímos positivamente ou negativamente com aqueles ambientes. Então, não adianta só falar assim, ai, nossa, esses miasmas são só de seres trevosos ou de seres angelicais. E os nossos? E os nossos, não é? Então, todos os miasmas, né, afetam o campo energético do outro. Então, você está mal, você está péssimo, você está carregado, você afeta e contribui para a doença, para o desequilíbrio, para questões de dificuldades espirituais, para interferência, por exemplo, na prosperidade do outro. Sim, começa a drenar a energia vital do outro, tá? E quando você tem, então, pensamentos, sentimentos densos, você está ficando vulnerável a essa, estando desarmônico, vulnerável a essas densidades, a essas energias. Então, a gente sim abre o nosso campo para a conexão com isso. Que a gente sempre fica responsabilizando as trevas, as energias densas, mas a gente não percebe a nossa responsabilidade nisso também. Então, abrimos nosso campo para isso e causamos tudo isso em nossas vidas até que a gente desperte e se cure. A partir do momento que nós nos curamos, então não há mais essa interação. A partir do momento que nós podemos ampliar nosso campo energético, sermos fortes, liberarmos as cargas emocionais, vamos tendo luz. Por isso que o processo de Reiki, da reposição de energia, vai trabalhando o quê? O equilíbrio dos chakras, vai repondo esses campos, vai limpando, purificando e energizando as pessoas. Né? E por isso que é tão importante a gente estar sempre se auto-aplicando. Então, a limpeza energética que a gente pratica com o Reiki, os cristais, o processo com o incenso, né? Banhos de sal grosso com alguma erva de reposição da energia que o sal liberou, as orações, tantas outras técnicas, meditação, tudo isso ajuda a dissipar e transmutar as energias negativas acumuladas, causando o desequilíbrio.
E aí restauramos o equilíbrio e a harmonia no corpo, nos corpos sutis, e aí deixamos de ser influenciados negativamente por essas questões espirituais que carregamos aí de tempos e tempos. Também trabalhar a motivação inconsciente que nos mantém conectados a isso. Também fazemos esse processo. Num conjunto, a pessoa se libera dessas interações negativas e densas. Então, entre aspas aí, percebeu uma alteração de humor, uma alteração não é seu, não é seu, né? Você está somando com algo, é somático. Então, o seu era uma coisa que você já estava carregando e aí adicionou uma outra coisa. Perceba, somou. Então, fica pesado, difícil. Então, aí que há essa necessidade de correr para fazer limpeza energética, de correr para fazer reposição de energia. Há essa necessidade, certo? Então, a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Então, tudo bem, é algo que prejudica e a gente não consegue visualizar. Tem pessoas que têm a possibilidade de ver, né? Treinam bastante e já têm a capacidade de ver aura, ver os miasmas. Mas tem pessoas que não. Eu mesma eu vejo, eu consigo ver. Depois de treino, a gente indica o livro Os Mãos de Luz para entender sobre esse assunto. Porém, não adianta nada. Passou na sessão, foi lá, recuperou o corpo, tal, e mantém o sentimento. É a parte da responsabilidade nossa que nós temos que entender que há essa necessidade do cuidado. Nós precisamos olhar para isso, para a nossa responsabilidade nessa trajetória toda, em tudo que isso pode significar, para que não haja, então, a atuação desses seres trevosos. Espero ter contribuído aí para que haja esse despertar na cachola aí, nessa cabeça, para entender que não é só o externo, temos a nossa autorresponsabilidade pelo nosso campo.